Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre uma força, sabe, que faz muita diferença. Ela que nos impulsiona, ela que nos tira daquele lugar de desconforto, né? Aqui, daquele lugar que parece que nada vai funcionar, que te tira energia. A gente está falando de determinação. Então, fica até o fim que a gente vai falar muito sobre essa força, sobre esse sentimento que nos impulsiona, a determinação. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Sérgio Nogueira, eu sou cofundador da Clique Eduque 8, eu sou mentor e sou orientador de carreira. Vamos lá, vamos falar desse tema? É imperdível, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a alcançar os seus objetivos. Preste atenção. Então, a determinação, como desenvolver essa força para crescer na sua carreira, ela é fundamental. Bom, mas antes de começar, acho que é importante a gente falar sobre o que é determinação, né? É aquela capacidade de manter foco num objetivo ou em alguns objetivos. Então, ela é mesmo diante das dificuldades, que não são poucas, né? A gente convive com essas dificuldades no dia a dia, é uma força interna que ela impulsiona, ela dá energia, né? Para você continuar naquele caminho, mesmo quando ele se torna muito desafiador. Ele é diferente da motivação. A motivação a gente tem altos e baixos. Determinação é aquela força que você busca, baseada principalmente na sua vontade, nos seus desejos, nos seus objetivos. Ela te impulsiona, ela te dá força, né? E ela te direciona e te leva para as suas principais conquistas. Acho que é importante dizer que ela do que a gente está falando da determinação aqui? É aquela vontade de aprender, de buscar as oportunidades, de ter resiliência, né, para lidar com os fracassos, quando as coisas não vão bem, né? Em outras palavras, ela é um ingrediente, ela é um ponto importante, essencial, que ela vai transformar os planos, os desejos, os sonhos em realidade. Então, por que a determinação é tão importante assim, Sérgio? Nesse momento de transição que cada um de vocês que está assistindo está passando, né? Essa transição de estudante para o mercado de trabalho, né? A gente já falou dessa transição, do que você está passando, é a pressão para escolher a carreira, é para escolher a faculdade, é para conseguir o primeiro emprego, é sobre ganhar sua grana, ganhar autonomia, ajudar em casa, você vai passar por outros níveis de responsabilidade, tem questões na área pessoal, ou seja, é um momento de muita transformação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E tem muita pressão de todos os lados, parente, família, na escola, professores, e aí já escolheu a carreira, o que você vai ser, né? Tem que alcançar o tal sucesso, né? Você tem que sair da onde você está, você tem que conquistar o seu espaço. Bom, o que não falta são desafios e dificuldades para você superar, né? E, além disso, se não bastasse tudo isso, né, o mundo está mudando muito rápido, as profissões estão mudando muito rápido, as carreiras, os negócios estão mudando o tempo todo, novas tecnologias. Então, a determinação é importante para ela te ajudar a alcançar seus objetivos, dar foco e te ajudar na direção que você está definindo, que você tem que definir tomar, né? A determinação significa estar disposto a aprender, né? Novas habilidades, novas técnicas. Já falei dessa questão do aprendizado, está aberto, né? Que conhecimentos eu preciso adquirir? Talvez conhecimentos. é, Talvez você não precisa dominar tudo, você não precisa ter tanta profundidade, mas você precisa conhecer, experimentar novas ferramentas, metodologias, acompanhar as tendências de mercado, né? Desenvolver as habilidades de comportamento, como comunicação, trabalho em equipe, são alguns exemplos. Então, quem tiver essa determinação vai estar sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre se ajustando, né? Como profissional e como pessoa, né? Então, ela é crucial para os desenvolvimentos dessas novas habilidades ao longo da vida, tá? A gente não está falando de determinação só agora, nesse importante da transição. O que eu quero dizer para vocês é que ela vai ser importante para o seu futuro. No mercado de trabalho, como eu acabei de dizer, como está mudando o tempo todo, quem tem essa determinação está sempre buscando se atualizar e crescer profissionalmente. Agora eu quero falar da determinação, o que ela faz no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, agora, né, ela garante que você dê os primeiros passos com disciplina, como estudar por uma prova importante, aprimorar seu currículo e se preparar para uma entrevista. Tem que ter determinação, não tem jeito, tem que ter vontade, tem que ter foco,
tem que ter um plano, tem que ter uma ideia de como fazer tudo isso, né? E aqui na Clique Eduque 8 a gente tem vários conteúdos que vão te ajudar a alcançar esses objetivos, de preparar seu currículo, de se preparar para uma entrevista, o que você tem o que você deve aprender e como você tem que aprender, né? No médio prazo, ajuda a construir uma base sólida para experiência e conhecimento. Então, tudo que você está fazendo hoje, não tenha dúvida, vai te ajudar no teu caminho, na sua carreira, no médio e no longo prazo. E isso é muito importante, gente, por causa da diferenciação. Ninguém é igual, né? Por mais que se tente repetir, aprender, se comportar, não existe cópia. Então, qual é o seu caminho? Quem é você? O que você tem de genuíno? O que você tem de diferente, né? Então, isso é importante, ter a determinação. E no longo prazo, a determinação te dá um crescimento profissional, ela te dá um ritmo, né? Vai ela permitir avanços de carreira e, com certeza, um progresso financeiro que, com certeza, tá na lista de todo mundo, né? Então, Sérgio, determinação é uma marca pessoal? Sim, claro, né? As empresas, as pessoas reconhecem quem são as pessoas determinadas, né? Porque elas são persistentes, porque elas buscam soluções, porque elas enfrentam desafios, né? Elas têm compromisso com o que fazem, né? A determinação pode ser percebida como uma forma como você lida com as dificuldades. É claro, né? Então, como é que você lida? Como é que você resolve aquele problema? Né? Como é que você aprende com seus erros? Né? Como é que você cresce, como você desenvolve? Então, sim, a determinação é uma marca pessoal que pode te caracterizar e pode criar uma diferenciação. Bom, Sérgio, e onde eu busco as forças para ser mais determinado? Né? Como é que eu construo esse caminho? Bom, o primeiro grande passo é ter clareza dos objetivos, né? E aqui, quando eu falo de objetivos, não precisa ser construir a determinação, eu vou me formar, eu vou ser um advogado, eu vou ser um engenheiro, vou trabalhar no mercado financeiro. Calma. É muito bom se você tem essa ideia de longo prazo, ela é importante, mas é importante determinação agora. Sérgio, eu preciso atualizar e construir o meu currículo, né? Eu vou pedir ajuda, eu vou construir o meu currículo. Então, eu estou determinado a fazer isso. Eu vou me cadastrar nas plataformas de emprego, LinkedIn, Gap, seja lá, todas elas. Eu vou criar uma rede de relacionamento, vou buscar pessoas, entende? Determinação, ter vontade, ter foco, né? São os objetivos, é essa força que vai te levar, né? Eu vou enfrentar os não, eu vou sair do momento que receber não de uma vaga, de um processo, eu vou correr atrás. Então, é essa força que vai te impulsionar. Então, ter os objetivos, seja de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, elas são de fundamental importância. Outra coisa, eu vou tentar explicar aqui, é você auto se motivar. O que é isso? Não espere elogio, não espere aquele tapinha das costas, você mesmo. Eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, eu quero fazer essa entrega, eu quero preparar meu currículo, eu quero cadastrar, eu vou buscar as vagas. Então, você mesmo tem que buscar essa energia. Se você ficar esperando que alguém fale, muito bem, nossa, que bacana, que legal, olha, está todo mundo conseguindo. Esse não é o caminho. A força tem que estar dentro de você. Essa energia, essa vontade é sua, tem que ser sua. Os objetivos são seus. Não espere de ninguém é, esse tipo de energia. Se ela vier, ótimo, maravilha, mas se ela não vier, você tem que seguir em frente. Então, para ajudar, tem que se cercar de pessoas que te impulsionam. Não vai pessoas, isso não vai dar certo. Ixi, não vai conseguir esse emprego. Ih, esse currículo tá bom do jeito que tá, faz de qualquer jeito, copia. Pega o currículo, copia o do outro, não precisa isso aí. Então, cercar pessoas que te deem ideias, que joguem para cima, sabe, que também têm objetivos, que também têm a melhor intenção, que te dão um espaço para você pensar, que te dão um espaço para dizer não, né? Que dão ideias. Esse tipo de pessoa que você precisa ter ao seu redor. Outra coisa, eu estou rindo porque realmente é difícil aceitar os desafios como parte do caminho. Todas as dificuldades que vão aparecer, e não são poucas, você tem que parar para pensar e tomar como um aprendizado. Gente, não é frase de autoajuda, esses clichês, é a partir das dificuldades que a gente aprende, que a gente impulsiona, que a gente acha um outro caminho. Então, tem que aceitar os desafios.
Tem que seguir em frente. Não é esmorecer, não é procrastinar, deixar para outro momento, não. É agora. É comigo. Eu vou buscar ajuda, eu não vou ter vergonha de pedir ajuda, eu vou atrás, eu vou encontrar uma solução, eu vou dar o meu melhor. A gente não pode esquecer muita gente acha que determinação, agora é 24 horas, eu tenho que fazer isso urgente, mas tem que cuidar da mente e do corpo. Tem que ter um centro, mas tudo tem que ser equilibrado e controlado. Não adianta gerar um estresse, gerar uma ansiedade. Tudo tem que ser equilibrado. Tem que comemorar as pequenas vitórias, tem que cuidar da alimentação, do corpo, atividade física, tem que ter os seus momentos de lazer, de conexão, se conectar com outras coisas. Então, cuidar da mente e do corpo faz parte, sim. E, gente, tem que estar preparado para se sentir diferente. Diferente em que sentido? Todo mundo está prosseguindo para um lado, mas você acha que tem que ir para outro lado. São as suas decisões, são os seus erros, são os seus aprendizados. Então, muitas vezes você está sentindo, não é, mas espera aí, será que eu estou fazendo diferente de todo mundo? Nossa, sim, sim, sim. Se é o seu caminho, se é a sua escolha, pode ser sim. Você escolheu aquela carreira que é a mais improvável, você escolheu um segmento de mercado como energias renováveis que nem tem aqui na minha região. Pode, com certeza você pode estar fazendo escolhas que ninguém está fazendo. E vai ser chamado de maluco, de doido, que não vai dar certo. Então se prepara. As pessoas determinadas, quando elas colocam um objetivo, elas vão enfrentar essa situação. Então, se prepara. Então, se prepara e aqui, esse conjunto é que criam essa força, sabe? De determinação. Bom, como aplicar a determinação na vida acadêmica e profissional? Na educação, a gente já falou muitas vezes, né? Estabeleça metas realistas, cumpra os prazos, mesmo como não tiver motivado. Então, isso que eu falei. A motivação ela tem os altos e baixos, mas a determinação ela tem que estar constante. Se você fez aquele objetivo, definiu aquele objetivo na educação, eu tenho que aprender, eu tenho que entregar aquele trabalho naquele prazo. Então, atingir suas metas e objetivos é fundamental. Nas buscas de oportunidade, mantenha ativo somente durante os eventos, para enviar currículo, aprimorar suas habilidades, tem que dar terminado nessa direção. E no trabalho, né? Já conquistou o primeiro trabalho, mesmo que seja o seu trabalho informal, aquele trabalho que não, talvez não seja tão estruturado, mas está ajudando um parente num negócio, mas tem que encarar com uma chance de crescimento. Não importa o tipo de trabalho, né? Não desistir nos primeiros dias ou diante das primeiras dificuldades. Bom, essa determinação, isso tudo que a gente está falando, obviamente, quando a gente fala dessa energia, dessa vontade, desse foco, ela tem as armadilhas. Então, cuidado com essas armadilhas, né? Como a gente sempre fala de comportamento, tem os extremos, o excesso ou a falta. A falta de determinação, essa falta de energia, te traz, você vai ser uma pessoa imobilizada, você não vai sair do lugar e sempre reclamando. Tipicamente, essas pessoas reclamam que a culpa é dos outros, a culpa é do mundo, né? Então, ela não sabe para onde quer ir, ela não tem oportunidade, ninguém dá atenção para ela, que o mundo, que o mundo, que o mundo. O excesso também, o outro extremo, pode trazer alguns comportamentos que podem te prejudicar muito. Então, por exemplo, a teimosia. Então, determinado, eu quero, eu quero, eu quero. Então, teimosia excessiva, né? Determinação não significa ignorar bons conselhos ou investir, ou continuar investindo em alguma coisa que não está funcionando. Se não está funcionando, pare e pensa. Então, a determinação, ela vem também com aquilo que a gente chama da inteligência emocional, a capacidade de se perceber, a capacidade de saber se você está seguindo o caminho e mudar de rota se for necessário. Então, a falta de flexibilidade. Então, eu quero é daquele jeito. Não adianta, gente. O mercado está mudando, acabei de dizer. Tudo está mudando. Então, você tem que ser flexível, você tem que ter essa capacidade de perceber as mudanças, né? Então, é preciso ajudar os seus planos, ajustar. Você tem que fazer ajustes, isso faz parte. E você vai ouvir, nossa, mas você não estava fazendo aquilo e agora está fazendo. O mundo muda, o plano mudou, está sendo flexível, né? E aí você não escuta feedback. Então, os conselhos, determinados comportamentos. Então, aprender com os outros é muito importante, né? Não pode fechar a opinião, né?
Acabei de dizer. Muita gente está indo para um lado, para o outro, todo mundo vai dizer, mas você tem que ter a capacidade de medir, né? Quais são os bons conselhos, quais conselhos eu vou seguir, parar, pensar e refletir, né? Outra armadilha é persistir no caminho errado, insistir, insistir, que as coisas não estão funcionando. Então, você não pode, como é que as pessoas falam, aquele lema, né? Você não pode ter resultados diferentes fazendo aquilo da mesma forma. Então, você tem que, poxa, não está funcionando. Então eu tenho que fazer de um jeito diferente. Meu currículo não está funcionando. Meu processo de comunicação não está funcionando. As pessoas não estão entendendo, não estão conseguindo transmitir as minhas ideias. Eu não estou indo bem nas entrevistas. Eu não estou conseguindo fazer conexões. Então está na hora de parar e pensar. Então não adianta persistir, né? Sacrificar-se, sacrificar o seu bem-estar e relações. Calma, gente. A velocidade, os objetivos que você quer alcançar, eles não são a qualquer preço, não são de qualquer forma, né? Ela não pode ser com qualquer preço, de qualquer forma, com energia, virar noite. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do equilíbrio. Então, cuidado para não exagerar, né, de energia, de intensidade. De novo, equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Então, cuidado com as armadilhas. Bom, uma coisa importante para a gente meio recapitular aqui, que a determinação é que faz os planos saírem do papel. Então, não adianta você ter ideias, as pessoas te dizem coisa, tudo guardado, como eu já ouvi, né? Não, eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho um caminho. Ótimo, maravilha. Mesmo que você não tenha clareza absoluta, você tem que começar, né? Tem que tirar do papel e começar. E mudar de opinião, mudar de direção, como eu acabei de dizer, não tem problema nenhum, né? Se eram os melhores objetivos, eles se perdem. Então tem que fazer. Nessa transição, a determinação ela vai fazer toda a diferença na busca do conhecimento, para conquistar o primeiro emprego, para o crescimento profissional. Ela vai ser um diferencial. Vocês podem acreditar. Então, para a gente caminhando aqui para o fim, né? A gente, como sempre, quer deixar um desafio. Eu queria deixar algumas questões para você refletir. Você é uma pessoa determinada? O que está faltando? Seus objetivos estão claros, não estão claros? É o momento de parar e pensar? Então, se você não é determinado, onde está essa energia? Onde está essa determinação? Então, para pensar. Você está considerando que ela é importante, não é? Você está considerando que ela vai te mudar, ela vai te tirar do lugar que você está e vai te levar para um lugar que você quer. Então, você é determinado? O que está faltando para você alcançar essa determinação? Quais são as 5 ações que você vai fazer agora? Agora, depois de assistir esse vídeo, depois de assistir esse corte, o que você vai fazer para mudar? Pensa, antes de sair fazendo, para e reflete. Coloca no papel, anota, grava, não sei qual é o jeito que você prefere. Conversa com alguém, mas coloque aí de 3 a 5 ações que você vai fazer agora. Não vai deixar para depois, para você começar a se mover, começar a sair do lugar. Então, fica aí esse desafio. Mais uma vez, eu queria falar do nosso blog, da Clique Eduque 8, www.cliqueeduque8.com.br, onde lá você vai encontrar o nosso blog, os nossos blogs. Então, você pode parar, pensar, trabalhar esse texto, né? Tirar alguma dúvida mais específica, poder compartilhar. Então, esse blog é importante, fica aí a recomendação para a gente falar de determinação, mas também tem vários outros temas que vão te ajudar nessa transição, nessa jornada aí de muita mudança, de muito desafio e de muito aprendizado. Bom, eu queria te agradecer para quem ficou aqui até o final do nosso vídeo. Compartilhe, né? Curta e, muito importante, se inscreva no canal. Se você não está inscrito, se inscreve no canal para receber os avisos, receber os nossos conteúdos. A gente está sempre trazendo temas, trazendo reflexões. E se você precisar de alguma ajuda, quer trocar uma ideia, comente aqui no vídeo, aqui no YouTube, manda um e-mail para a gente, entre em contato através das nossas redes sociais, na rede vizinha, nas redes vizinhas, em vários outros ouvir para a gente, para te ouvir, para a gente trocar uma ideia. Então, muito obrigado, até a próxima. Clique Eduque 8.
Seja protagonista da sua história. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Valeu!